Bom dia, turma. Aqui é o professor Jackson e hoje nossa aula de ciências vai estar falando sobre o ar, sua composição e sua importância, tá certo? Então, vamos dar início. Começando pelo ar. O ar nada mais é que uma mistura de gases que envolve o nosso planeta, formando a camada que denominamos de atmosfera. Ele está presente também entre os grãos que formam o solo e dissolvido na água dos oceanos, nos rios e em outros corpos de água. Toda a matéria é composta de átomos ou moléculas que são partículas minúsculas invisíveis ao olho nu. No estado gasoso, as partículas que compõem a matéria, elas se movimentam com bastante liberdade, como nós temos aqui na figura C. Isso explica algumas características dos gases que nós veremos a seguir, como o fato deles ocuparem todo o volume de um recipiente e de serem compressíveis por ser uma mistura de gases. O ar é formado de partículas de tipos diferentes. Como nós sabemos, toda a matéria é composta de partículas. No estado sólido, essas partículas elas estão bem agrupadas, bem juntas. No estado líquido, essas partículas elas já começam a se separar e ter uma maior movimentação. No estado gasoso, essas partículas estão totalmente livres, se movimentando por todos os lados, ocupando assim todo o recipiente. Tá certo? A composição do ar. Os gases nitrogênio e oxigênio correspondem a quase todo o volume do ar, como nós podemos ver aqui neste gráfico. Gás carbônico e outros gases estão presentes em quantidades comparativamente bem menores. O ar pode conter também vapor de água em quantidades variáveis. Então, tudo há, todos esses quadradinhos aqui verdes são gás nitrogênio, os azuis gás oxigênio e o laranja são outros tipos de gases que estão presentes na composição do ar. Uma maneira de quantificar cada um desses gases é analisando o volume correspondente a cada um deles. Volume nada mais é que o quanto de matéria pode estar presente em um local. O volume correspondente a cada um da mistura de forma do ar, certo? Imagine que se pudéssemos separar os componentes do ar seco, isto é, sem o vapor de água, em 100 frascos idênticos. O gás nitrogênio ocuparia 78 desses frascos, enquanto o gás oxigênio ocuparia apenas 21. E o último frasco restante conteria uma mistura de gás carbônico e outros gases, como nós podemos ver aqui no gráfico mostrando bem a imagem, falando que o gás nitrogênio ele é o mais abundante no nosso ar, na nossa atmosfera. Então, vamos começar com ele, com o gás nitrogênio. O nitrogênio faz parte de uma série de substâncias, inclusive do gás nitrogênio mais abundante no ar. Além dele, o nitrogênio é um componente indispensável de proteínas, substâncias que podem formar diferentes estruturas celulares ou participar de transformações químicas no organismo. O DNA e o RNA, que são moléculas que armazenam as informações genéticas do nosso corpo, também contêm nitrogênio. Alguns micro-organismos presentes no solo conseguem obter nitrogênio diretamente do ar e os transformam em substâncias que as plantas podem absorver pelas raízes. Já nos oceanos, alguns micro-organismos fotossintetizantes, que realizam fotossíntese, usam o gás nitrogênio atmosférico. Dessa forma, o nitrogênio entra na cadeia alimentar e os animais podem obtê-lo ao comer plantas ou outros animais. Esse nitrogênio, que faz parte dos seres vivos, pode voltar a formar gás nitrogênio pela decomposição, que nada mais é que a transformação da matéria morta de volta para a natureza. Nesse processo, o nitrogênio forma ainda outras substâncias que são liberadas no solo ou no ambiente aquático. A urina e as fezes dos animais também liberam substâncias nitrogenadas no ambiente.
Algumas atividades humanas contribuem para alterar a distribuição do nitrogênio no ambiente. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gasolina, óleo e outros mais, e a atividade de algumas indústrias, por exemplo, lançam na atmosfera outros gases que contêm nitrogênio, afetando assim essa distribuição. Muitos fertilizantes de plantas agrícolas contêm nitrogênio e, lançados no solo, podem atingir corpos d'água, perturbando assim esses ambientes. E todo esse processo é o que compõe o ciclo do nitrogênio que nós podemos ver aqui. Nós sabemos que nós temos o gás nitrogênio na atmosfera e algumas plantas elas conseguem capturar esse gás nas suas raízes. Nós também temos alguns micro-organismos que fixam esse nutriente nas raízes das plantas e esse é todo o ciclo do nitrogênio, onde o nitrogênio ele pode estar na atmosfera. Nós temos também indústrias lançando gases nitrogênios na atmosfera, fertilizantes também, e a gente sabe que se tiver muito nitrogênio pode prejudicar todo o ambiente e também se tiver pouco nitrogênio pode prejudicar da mesma maneira. Então é preciso ter um equilíbrio desse gás, tanto na atmosfera quanto na parte terrena, tá certo? O próximo gás que nós iremos estudar é o gás mais comumente que nós conhecemos, que é o gás oxigênio. O gás oxigênio é o segundo mais abundante na atmosfera. Ele é fundamental para a maioria dos seres vivos que utilizam para obter a energia contida nos alimentos, em um processo chamado respiração celular. Os seres vivos obtêm gás oxigênio diretamente da atmosfera ou da água, onde se encontra dissolvido. Se for um animal terrestre, vai obter o oxigênio da atmosfera através da respiração pulmonar. Se for um peixe ou qualquer outro animal aquático, vai obter esse gás oxigênio que está dissolvido na água através das brânquias. Ao contrário do gás nitrogênio, que é praticamente inerte, ou seja, ele não interage com outros compostos químicos, o gás oxigênio ele reage com muitas outras substâncias. Ao reagir com objetos de ferro, por exemplo, ele dá origem à ferrugem, que nada mais é que nós chamamos de oxidação do ferro. Ou seja, o gás oxigênio, em contato com o ferro, ele vai corroendo em um processo químico, fazendo assim o desmanche, desmanchando o ferro através da ferrugem. E o gás oxigênio ele também participa de outro tipo de reação muito comum do nosso cotidiano, que é a combustão, também conhecemos como queima. Para qualquer realização de fogo, para o processo de criarmos o fogo, nós precisamos sempre ter três materiais importantes. Primeiro, uma fonte de calor. Segundo, um tipo de combustível. E terceiro, oxigênio. Porque se você tiver a fonte de calor, você tiver o combustível, mas você não tiver o oxigênio para acender esse fogo, não vai funcionar. Por isso que, na maioria das vezes, quando o povo está acendendo algum fogo, alguma fogueira, eles usam um abanador ou começam a soprar, que é para o vento circular e essa chama, o oxigênio, fazer com que ela pegue mais rápido, tá certo? E foi um cientista, um químico francês chamado Antoine Lavoisier que percebeu todo esse processo da queima que precisava de oxigênio e toda a transformação quando o material combustível, depois de queimado, se transformava em cinzas, que deu a famosa frase da lei de Lavoisier, que ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá certo? Então, o oxigênio ele é um gás extremamente importante, não só para a sobrevivência dos seres vivos, mas também ele realiza interações com outros tipos de substância, como ferro ali,
para dar origem à ferrugem e como agente na combustão, na queima, para acender qualquer tipo de fogo, tá certo? O nosso próximo gás é o gás carbônico. O gás carbônico ele está presente na atmosfera ou dissolvido na água. Ele é utilizado pelos seres fotossintetizantes para produzir seu alimento. Nesse processo, chamado fotossíntese, a luz solar é utilizada para combinar gás carbônico, água, originando a glicose. Todo mundo sabe, o processo mais simples de fotossíntese nada mais é que nós temos uma planta, ela captura através das folhas o gás carbônico e a luz solar. Depois de feito todo o processo, ela tira o alimento dela, que é a glicose, e libera através das folhas o gás oxigênio, que já é o contrário da respiração. A respiração, que é o que nós comumente fazemos também, nós seres humanos, nós capturamos o oxigênio para os nossos pulmões e liberamos o gás carbônico. Existem diferentes fontes que adicionam gás carbônico à atmosfera. A respiração celular é uma delas. O gás carbônico é resíduo desse processo e é liberado no ambiente pela maioria dos seres vivos. Mas todo ser vivo precisa liberar gás carbônico? Não. Existem alguns seres vivos que liberam outros tipos de gases, tá certo? Assim como também tem outros seres vivos que não necessitam do gás oxigênio para sobreviver. Eles sobrevivem de outros tipos de gases também. A maioria desses seres vivos são bactérias ou outros tipos de seres microscópicos. Além do papel que desempenha na fotossíntese e na respiração, o gás carbônico tem importância para os seres vivos, porque participa da manutenção da temperatura do planeta, e esse fenômeno é chamado de efeito estufa. A decomposição de matéria orgânica, a queima de combustíveis e os incêndios e diferentes atividades industriais também lançam gás carbônico na atmosfera. E todos esses processos fazem parte do ciclo que vamos ver agora, que é o ciclo do gás carbônico. Nós sabemos que, assim como nitrogênio e oxigênio, nós temos gás carbônico na atmosfera. E esse gás carbônico ele é liberado pelos animais, pelos seres vivos através da respiração, e nós temos também indústrias e outros tipos de lançadores de gás carbônico ou queima de qualquer material que lance gás carbônico na atmosfera. A decomposição também é muito importante, pois libera o gás carbônico. E por que é tão prejudicial? Porque o gás carbônico ele é importante para regular a nossa temperatura no planeta, porque gás carbônico ele prende calor na Terra. Ou seja, quanto mais gás carbônico tiver na nossa atmosfera, mais quente vai ficar a nossa Terra, o nosso planeta. Então, nós sabemos que se ficar muito quente, vai acontecer vários tipos de desastres, como derretimento das calotas polares, desaparecimento de alguma espécie, seca por maior quantidade de tempo, diminuição no número de chuvas e várias outras coisas. Porém, se tivesse pouco gás carbônico na nossa atmosfera, ia acontecer o contrário. O nosso planeta ele ia ficar muito frio, sendo assim praticamente a congelar até os trópicos. Então, o gás carbônico ele é extremamente importante, não só na função que ele exerce nos seres vivos, da respiração celular, não só na função que ele exerce com os vegetais e as plantas na fotossíntese, mas também para regular a temperatura do nosso planeta, fazendo assim com que mantenha o calor. Porém, se tiver um excesso de gás carbônico, que é o que está acontecendo ultimamente nos anos, vai aumentar a temperatura do nosso planeta. E nós temos também os gases nobres, que são outros gases que nós vemos no na nossa atmosfera. Os gases nobres recebem esse nome porque, além de ocorrerem em baixa quantidade na natureza, praticamente não reagem com nenhuma substância, diferente do oxigênio. São eles o argônio, neônio, hélio, criptônio, xenônio e radônio. E desses, o gás argônio é o mais abundante, correspondendo a aproximadamente 0,9% do volume do ar atmosférico.
E esse gás ele é empregado em metalurgia, em metalúrgicas, perdão, e na produção de lâmpadas incandescentes e fluorescentes. E o gás hélio também ele é usado para preenchimento de balões, como nós podemos ver aqui. Esses balões que ficam flutuando são de gás hélio e a maioria dos letreiros que nós vemos com essas cores são gases, ou seja, aqui onde está em vermelho é um tipo de gás, aqui onde está azul já é um tipo de gás totalmente diferente e aqui onde está em verde é outro tipo de gás. Então, cada um desses gases aqui nobres reagindo com a eletricidade vai produzir uma coloração diferente, tá certo? Então, esses gases nobres eles são em menor quantidade na atmosfera, porém têm a sua serventia no nosso dia a dia. E por último, nós temos o vapor de água, que o vapor de água nada mais é que a quantidade de vapor de água no ar que determina a umidade do ar e varia de acordo com o clima e as condições atmosféricas na região. Na região norte do Brasil, por exemplo, a umidade do ar se mantém elevada a maior parte do ano. Já no sertão, por outro lado, a quantidade de vapor de água no ar é bem pequena. Então, quanto mais vapor de água, maior a umidade. Quanto maior a umidade, nós podemos dizer assim que menos abafado vai ser, por assim dizer. Tá certo? E aqui nós temos um exemplo que são os nevoeiros e as neblinas, que é quando esse vapor de água ele está bem elevado na atmosfera, que se condensa e forma esses nevoeiros e essas neblinas, tá certo? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês copiem a atividade e respondam. E até a próxima semana.